Quando ela falou para mim se isolar do pessoal daqui de casa, do meu filho, do meu marido, eu falei para ela, olha, eu moro numa casa pequena e não tenho espaço para me isolar, não tenho espaço para me isolar, ficar em isolamento. O que eu posso fazer é ficar usando máscara 24 horas, trocando em 2 horas, dormindo em cama separada. Aí ela falou, tudo bem, fique fazendo isso mesmo, tá certo. Ela falou pra mim, né? Ela não me falou nenhuma indicação dessa. Essa é a operadora de caixa Rafaela dos Santos, que teve coronavírus e tratou da doença em casa. Assim como ela, muitos moradores da Zona Sul de São Paulo sequer sabem da existência de centros de acolhimento na região. Nesses locais, os contaminados com sintomas leves da Covid-19 podem passar pela quarentena sem colocar outras pessoas em risco, como rolou com a Rafaela, que mesmo doente dividiu a casa pequena com o filho e o marido. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Os centros de acolhimento nasceram de uma parceria entre o governo do estado e a iniciativa privada e foram montados em escolas, 2 delas em Paraisópolis e uma no Jardim Ângela. Por lá, os infectados com sintomas leves da Covid-19 passam a quarentena e tem várias atividades como cinema, palestras, jogos e também 6 refeições diárias, além do acompanhamento de enfermeiros. Apesar disso, não houve adesão da população nem divulgação massiva, o que fez com que poucas pessoas procurassem os locais. A Gisele Alexandre é correspondente da Agência Mural no Capão Redondo e, junto com Lucas Veloso, recentemente fez uma matéria investigativa sobre o assunto. Ela conversou com uma funcionária do Centro de Acolhida do Jardim Ângela, que não quis ser identificada. E aí ela me contou, nessa conversa, que o serviço tinha uma infraestrutura muito boa, que ele era um espaço muito preparado para receber e acolher esses pacientes, mas que ele estava sendo pouco utilizado. E perguntei para ela quantas pessoas tinham, ela me disse que tinham, na época, 3 pessoas, e de um espaço que servia para cerca de 300 pessoas. No processo de apuração da reportagem, a Gisele descobriu em primeira mão que o centro de acolhida poderia ser fechado no final deste mês de julho. Ao longo da apuração, eu continuei em contato com a minha fonte. Ela foi me trazendo informações atualizadas sobre como estava o processo dentro do centro de acolhimento, né? Ela, enquanto funcionária, aí, em uma fonte preservada, com a identidade preservada, e ela me falou em certo dia que havia tido uma demissão de vários funcionários do espaço e que provavelmente o espaço seria fechado no final desse mês de julho. Complicado, né? E não muito longe dali, em Paraisópolis, os centros de acolhida também começaram com pouca adesão, mas a gestão disse que houve um aumento no número de pacientes. As pessoas confundiram muito com os hospitais de campanha, em que elas não podiam levar o celular, por exemplo. Então, as pessoas entravam doentes e muitas vezes eram transferidas para hospitais de maior complexidade e saíam, às vezes, de lá mortas, né? Então, as pessoas achavam que era um hospital de campanha. Então, a gente teve que desmistificar isso. A segunda questão que a gente entendeu foi que as pessoas tinham muito preconceito com a doença. Então, algumas pessoas não iam procurar as unidades de saúde com medo até de ouvir o resultado, um diagnóstico positivo. Das que iam receber, tinha 2 perfis. Uma delas que se escondia com medo do estigma da doença, o medo de um preconceito quase que existia com a doença. Quem explica é a Ana Leite, voluntária na ONG Parceiros da Educação e coordenadora do Centro de Acolhida de Paraisópolis e do Jardim Ângela. E o centro acabou sofrendo um pouco com isso. A gente achou no começo que ia lotar muito rápido, muito facilmente, e não foi o que a gente viu. A gente viu que tivemos que fazer um trabalho de conscientização nas pessoas para que elas realmente se isolassem e se isolassem corretamente.
Às vezes a pessoa fala que vai ficar em casa isolada, que vai cumprir a quarentena, ou por também vergonha, medo de ir para um lugar desconhecido, e a gente sabe que basta o cara estar em casa para ele abrir uma geladeira, mexer numa pia, encostar num copo e com isso colocar todo mundo que mora com ele em risco. Apesar disso, depois de algumas ações para divulgar mais o centro de acolhida, a Ana Leite disse que rolou um crescimento no uso dos espaços. Segundo ela, cerca de 270 pessoas passaram pelo centro de Paraisópolis entre 29 de abril e 28 de junho. De acordo com o governo do estado de São Paulo, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês cuidam dos centros de acolhimento. A grana para bancar a estrutura veio da entidade Todos pela Saúde, uma fundação do Itaú Social. A Agência Mural tentou falar com a Secretaria Estadual da Saúde e também com a Prefeitura sobre a baixa adesão e o possível fechamento dos centros, mas nenhuma das duas respondeu o que foi questionado, alegando não ser de sua responsabilidade. Se você quer saber mais sobre os centros de acolhimento na Zona Sul, a matéria da Gisele e do Lucas foi publicada na Folha de São Paulo. Que é um espaço tão importante, já que a gente está numa área vulnerável e com espaços, com casas muito pequenas e com muitas famílias. Então, é um espaço importante para o território, é um espaço que poderia ter sido divulgado de uma maneira mais ampla para que o acesso tivesse sido mais forte, né? Pensando aí que é uma infraestrutura que custou R$3.700.000 investidos pela entidade Todos pela Saúde, né? Que é da Fundação Itaú, como a gente colocou na reportagem. Então, é um serviço que eu acho que foi muito bem elaborado enquanto propósito, mas foi pouquíssimo usado como um elemento de estratégia na comunicação. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a colaboração de Lucas Veloso e de Gisele Alexandre. A produção foi da Ana Beatriz e a edição de áudio de Juliana Santana. O apoio é do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número: DDD 11 97591 5260. Por fim, se realmente for necessário sair de casa, use sempre a sua máscara e evite colocar as mãos na boca e no nariz. Até mais!